Tudo bom com vocês, seus canalhas, seus fascistas, seus comunistas? Eu estou xingando vocês porque o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre a falácia do ataque pessoal. Na verdade, o vídeo é sobre uma relação curiosa entre a falácia do ataque pessoal e uma forma de rejeitar argumentos por autoridade. Uma relação que eu deixei passar despercebida quando eu fiz um vídeo aqui sobre argumentos de autoridade e que um colega foi muito perspicaz em notar para mim, o Renato Carvalho, já deixando aí meu agradecimento a ele. Bem, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo e assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Galera, eu já vou começar lembrando vocês que eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui sobre argumentos de autoridade. Então, se você quiser ver uma explicação detalhada do que são argumentos de autoridade, de quais condições um argumento desse tipo tem de satisfazer para que seja bom, dá uma olhada, que eu vou deixar aí o link do vídeo na tela final desse vídeo aqui. Hoje eu vou falar só brevemente sobre isso, que meu foco é outro. Meu foco é numa relação curiosa entre uma forma de rejeitar um argumento por autoridade e a falácia do ataque pessoal. Então, de forma bem resumida, argumentos por autoridade, eles têm a seguinte forma. X diz Y, logo Y é verdadeiro. Onde X é a autoridade relevante, que pode ser um indivíduo, conjunto de indivíduos ou instituição. É bem fácil pensar num exemplo. Pensa, por exemplo, no seguinte argumento. O médico disse que eu estou com gastrite, portanto eu estou com gastrite. Esse é um argumento por autoridade, que apela à autoridade de um indivíduo, do médico. Né? Minha premissa é, esse indivíduo, essa autoridade, o médico, diz que eu estou com gastrite. Minha conclusão, eu estou com gastrite. Também há argumentos que apelam a instituições. Por exemplo, quando eu digo assim, a Organização Mundial da Saúde diz que o tratamento de determinada doença por meio deste remédio é ineficaz. Logo, este remédio é ineficaz para o tratamento dessa doença, blá blá blá. Né? Neste caso, eu tenho novamente um argumento de autoridade, mas a autoridade relevante é uma instituição, é a Organização Mundial da Saúde. E eu poderia fazer aqui exemplos com conjuntos de indivíduos e etc. O que importa é, argumentos de autoridade são argumentos bastante comuns e eles têm sempre essa forma, tá? Uma autoridade determinada, pode ser um indivíduo, conjunto de indivíduos ou instituição, diz que certa coisa é o caso, logo certa coisa é o caso. Perfeito? Eu quero chamar a atenção para uma condição que um argumento de autoridade tem de satisfazer para ser bom. Para que um argumento de autoridade seja bom, é preciso que a autoridade relevante seja realmente uma autoridade. Isso é, a autoridade relevante tem que ser qualificada. E é claro, para uma autoridade ser qualificada, ela sempre tem de ter posse das informações adequadas. Né? Considera, por exemplo, o seguinte, imagina que a melhor amiga de Maria conte para Maria, né, que o marido dela está traindo ela. Aí a Maria chega para o marido dela e dá o seguinte argumento de autoridade. Você está me traindo, porque a minha melhor amiga, né, a Joana, disse que você está me traindo. Isso é um argumento por autoridade, a premissa no caso é, minha melhor amiga disse que você está me traindo, a conclusão é, logo você está me traindo. Esse argumento por autoridade é bom? Bom, depende de se a autoridade, no caso, é qualificada. Quem é a autoridade, no caso? A melhor amiga da Maria. Para ela ser qualificada, ela precisa estar de posse de informações adequadas, das informações relevantes. Isso ocorreria, por exemplo, se ela tivesse visto o marido de Maria aos beijos com outra pessoa. Nesse caso, ela está de posse de informações adequadas. Mas isso não ocorreria se ela tivesse, por exemplo, tido um sonho. Imagina que, na verdade, a melhor amiga de Maria sonhou que o marido da Maria traiu ela. Só que como a Joana, né, que é a melhor amiga da Maria, acredita que é evidente, ela foi lá e passou essa informação. Maria, seu marido está te traindo. Mas não contou como adquiriu essa informação. Nesse caso, o argumento de autoridade da Maria não vai ser bom. Por quê? Porque ela apela a uma autoridade, que é a melhor amiga dela, que não é realmente uma autoridade qualificada. E não é qualificada porque as informações dela, nesse caso, não são qualificadas. Ela obteve a informação por um sonho, e essa não é uma fonte confiável, né? A não ser que você acredite em evidência mesmo, etc. Mas, enfim, imagino que não. Então, essa não é uma fonte confiável. Então, a primeira condição, né, que uma autoridade tem que satisfazer para ser qualificada é possuir informação relevante. Às vezes, nem sempre, mas às vezes, a
A autoridade também precisa ter uma formação adequada. Isso não ocorreu no caso da Maria. Para a amiga dela ser uma autoridade no assunto de o marido dela estar ou não traindo ela não precisa ser uma engenheira, uma física, uma filósofa, nem formada em letras ou nada disso. Mas em certos casos é necessário que a autoridade tenha formação. Isso é o que ocorre com juízos médicos, né? Para um argumento do tipo, João disse que eu estou com gastrite, logo eu estou com gastrite ser bom, João tem de ter uma formação adequada, nesse caso uma formação em medicina. Se João não tivesse a formação, o argumento cai por terra, João não é uma autoridade adequada. Então, para ser uma autoridade qualificada, você tem de ter tem de estar de posse das informações adequadas e, frequentemente, tem de ter também a formação adequada. Esse último, nem sempre. Por que eu estou dizendo isso tudo? Eu quero chamar a atenção para o fato de que um modo de rejeitar, um modo de refutar um argumento de autoridade é precisamente desqualificando a autoridade, mostrando que ela não é qualificada. Isso envolve um ataque a uma pessoa, né? Um ataque pessoal mesmo. Suponha que eu diga para você o seguinte, olha, eu estou curado de uma doença grave, porque o João disse que eu estou curado de uma doença grave. Eu penso que o João é um médico. Você desconfia, porque olha, a doença de Sagi estava se desenvolvendo muito e agora de repente de um dia para o outro ele está curado, e vai pesquisar quem é o João. E você descobre que João é um charlatão, que ele não tem diploma de medicina, que ele falsificou um diploma de medicina e etc. Então você vem para mim e diz assim, Sagi, o seu argumento é ruim, pela seguinte razão, o João é um charlatão, ele não é médico, ele está fingindo ser médico, etc, etc, etc. O que você fez aí? Você atacou o João, você fez um ataque pessoal a ele. Chamou ele de charlatão, disse que ele não tem a formação adequada, que ele está simulando não sei o que ele está simulando não sei o que, etc. Mas esse ataque refuta o meu argumento de autoridade, porque mostra que João não é realmente uma autoridade no assunto relevante. Agora vamos deixar de lado um pouquinho o argumento para a autoridade e vamos falar um pouquinho sobre a falácia do ataque pessoal. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre essa falácia. Eu vou fazer aqui vários vídeos sobre falácias nesse curso sobre pensamento crítico, né? Esse aqui é um curso sobre pensamento crítico. Quem não está sabendo, acompanha aí. Tem uma playlist no meu canal só sobre pensamento crítico com vários vídeos sobre o tema, tá? Desse tipo aqui. Pois bem. Então, na falácia do ataque pessoal, o que ocorre é o seguinte. Eu vou dar uma descrição grosso modo aqui, tá? Como eu disse, eu vou fazer um vídeo detalhado depois. Ao invés de atacar um argumento, a pessoa ataca o autor do argumento. Essa falácia talvez seja uma das falácias mais comuns que existe. Todo mundo que está vendo esse vídeo aqui já usou essa falácia, inclusive eu. E já foi vítima dela, inclusive eu também. Então você já usou essa falácia e já foi vítima dela também, não tem para onde correr. Isso aí não tem jeito. Eu sei que a gente não gosta de assumir que a gente usa, mas sim, a gente usa também, muita gente comete falácia, a gente sabe disso, né? Um exemplo desse tipo de falácia, por exemplo, quando imagina que eu estou argumentando aqui com um colega. E meu colega é, por exemplo, de esquerda. E ele diz assim, eu sou contra a reforma da Previdência. Eu digo assim, não, eu sou a favor da reforma da Previdência e, sei lá, formulo um argumento bem elaborado e justo a favor da reforma da Previdência. Né? Digo, ó, eu acho que sou a favor da reforma da Previdência porque tal, e elabora um argumento. Imagina que eu elaboro um argumento. Aí ele me responde da seguinte forma, você é um liberal. Você diz isso porque é liberal. O que aconteceu aqui? Ele ignorou completamente o meu argumento e me classificou com algo que ele acredita ser uma ofensa, né? Os nossos colegas de esquerda acham que chamar de liberal é uma ofensa. Né? Ele foi lá, fez uma ofensa a mim. Ele fugiu do assunto nesse caso. Ao invés dele atacar meu argumento, ele atacou a mim. Eu perdi meu tempo elaborando um argumento, né? Isso não é comum só na esquerda, não. Também é muito comum na direita. Imagina agora que eu estou discutindo aqui sobre redistribuição de renda. E aí eu digo assim, olha, eu sou a favor da redistribuição de renda e elaboro lá um argumento bem engenhoso a favor da distribuição de renda. E aí um colega bolsonarista meu diz assim, você é comunista. O que ele está fazendo aqui? Ele está ignorando completamente o meu argumento e me classificando de uma forma que ele acredita ser ofensiva, me fazendo uma ofensa. Em ambos os casos, você tem a falácia do ataque pessoal. A pessoa ignora seu argumento e te faz uma ofensa. Isso aí ocorre frequentemente, quando ao invés de te responder, a pessoa diz você é ignorante, ou você assiste muito Globo, hein? Não sei o que, né? Enfim, está por toda parte
essa falácia é uma das falácias mais comuns que existe. Há várias distinções que eu poderia fazer aqui para explicar essa falácia de forma mais precisa, mas elas não são necessárias para o vídeo de hoje, fica para outra oportunidade. Eu quero chamar a atenção aqui para uma confusão que naturalmente pode surgir. Quando eu fiz o vídeo sobre argumentos de autoridade, essa confusão passou despercebida, mas o colega Renato Carvalho chamou a minha atenção para a possibilidade dela. O que acontece? Não é claro quando um ataque pessoal vai ser legítimo e quando não é, dado que eu acabei de falar sobre argumentos de autoridade. Eu disse que uma forma de rejeitar um argumento por autoridade é precisamente atacar a autoridade, fazer um ataque pessoal. Essa é uma forma legítima. Por outro lado, a gente sabe que em alguns casos o ataque pessoal é uma falácia. Como distinguir ambos os casos? Como distinguir entre o primeiro caso, onde o ataque pessoal é legítimo, e o segundo caso, onde não é? Essa é a questão do vídeo de hoje. E a resposta é muito simples e direta. Para ver a distinção entre os casos, basta anotar o seguinte. Em ambos os casos ocorre um ataque pessoal, mas há uma diferença importante entre eles. No primeiro caso, quando eu faço um ataque pessoal para desqualificar a autoridade a qual um argumento por autoridade apela, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um ataque pessoal com o intuito com o objetivo para rejeitar um argumento de autoridade. Naquele caso, o meu alvo central é o argumento, não é a pessoa. Eu ataco uma pessoa apenas porque este é um meio de refutar o argumento. Lembra lá, o meu argumento era, eu me curei da doença porque o João disse que eu curei. E aí você refutou um argumento como, olha, o João é um charlatão. Você, nesse caso, está atacando o João para refutar o meu argumento. O seu alvo central não é o João. O seu alvo central é o meu argumento. Apenas ocorre de atacar João ser um modo legítimo de refutar meu argumento. O que ocorre quando você usa uma falácia do ataque pessoal é bem distinto. Nesse caso, você ataca uma pessoa não para refutar um argumento, mas para fugir do argumento, para desviar do assunto. A falácia do ataque pessoal é uma falácia do desvio, que ela consiste em fugir do assunto. Então, por exemplo, quando eu te elaboro um argumento a favor da redistribuição de renda e você se limita a dizer você é um comunista, ou quando eu elaboro um argumento a favor de qualquer coisa, você se limita a dizer você é um, liberal, ou quando você diz você é ignorante, etc. Você está ignorando completamente o meu argumento para fazer um ataque pessoal a mim que nada afeta o meu argumento. Se o meu argumento funciona, ele vai funcionar eu sendo ou não um comunista. Se ele funciona, ele vai funcionar eu sendo ou não um liberal. Se ele funciona, ele vai funcionar eu assistindo ou não muito Globo, eu sendo ou não gado, e etc. Nesse caso, o ataque não visa o argumento. Ao contrário, ele é um modo de fugir do assunto, de desviar a discussão do argumento. Ele é um modo, os políticos usam isso para fazer a plateia deles olhar para outra direção. Quando eles se deparam com um argumento que eles não sabem responder, o que eles fazem? Fazem ataques pessoais. Por quê? Porque assim eles desviam a atenção do argumento. As pessoas que estão assistindo vão deixar de olhar para o argumento que ele não sabe responder e olhar para os ataques que eles estão fazendo, Então, a falácia do ataque pessoal é um modo de desviar do assunto. Então, olha a diferença. Quando eu ataco uma autoridade para refutar um argumento para autoridade, eu estou atacando uma pessoa com o intuito de refutar um argumento. E nesse caso, é um modo legítimo de refutar o argumento. Quando eu faço uma instância, quando eu cometo a falácia do ataque pessoal, eu estou atacando uma pessoa para fugir do argumento. O argumento, o fato da pessoa, do conceito pejorativo que eu aplico à pessoa, se aplicar ou não a ela, é irrelevante para a qualidade do argumento dela. Viu a diferença? Então é assim que você pode explicar para alguém quando a falácia do ataque pessoal, quando o ataque pessoal é uma falácia, e quando o ataque pessoal é, na verdade, um modo legítimo de rejeitar um argumento por autoridade. Essa discussão está sendo muito importante na atual CPI da pandemia. Por quê? Porque lá as pessoas estão convidando pessoas que supostamente são autoridades no assunto para dar opinião. E aí, frequentemente, os deputados atacam as qualificações das pessoas. Por que eles fazem isso? Bom, estou supondo que quando eles estão bem intencionados, eles fazem isso porque é relevante mesmo, isso nem sempre ocorre, mas quando estão bem intencionados, porque é relevante mesmo naquele caso saber a qualificação das pessoas. Porque quando a gente vê uma autoridade falando lá, depois a gente vai usar um argumento para a autoridade.
Ah, a Nise Yamaguchi falou que o medicamento tal é bom para o tratamento da doença tal. Logo, o medicamento tal é bom. Bom, nesse caso, você tem um argumento para autoridade. É muito relevante saber se a Nise Yamaguchi é mesmo autoridade sobre o assunto, não é? E se ela não for, então seu argumento falha. Então, nesse caso, é justíssimo alguém protestar que não, a Nise Yamaguchi pode ser um excelente médico, mas ela não é uma autoridade nesse assunto específico aqui. Ela não é uma autoridade em infectologia, então ela não serve como autoridade para argumentos sobre medicações com relação ao Covid, etc. A pandemia, modos de sair da pandemia, etc. Enfim, vocês entenderam a moral, né? A moral é que, nesses casos, muitos casos estão ocorrendo agora na pandemia, o ataque pessoal é legítimo. Não me entenda mal. Ele é legítimo quando ele é uma forma de rejeitar um argumento por autoridade. Né? Quando ele é gratuito, ele não é legítimo. Enfim, já falei muito sobre isso, é assim que você pode distinguir um ataque pessoal falacioso de um ataque pessoal que é legítimo, um modo legítimo de rejeitar um argumento por autoridade. Agora, isso ensina pra gente uma lição importante. Qual lição? Nem todo ataque pessoal é falacioso. Isso é muito importante porque a gente frequentemente faz essa confusão, viu? Outro dia, um colega disse o seguinte: necessariamente ataque pessoal é ofensa. E isso é bastante comum. Isso está errado, pelo que eu disse hoje, isso está errado. Mas isso é um equívoco bastante comum, não é? Porque a gente tende a adotar certas regras. Ataque pessoal geralmente é ofensa. Então a gente adota a regra e assim a gente segue, né? Nunca faça um ataque pessoal, porque isso é uma falácia. Essa regra, apesar dela funcionar na maior parte das vezes, ela não funciona para todos os casos. É falso que todo ataque pessoal é uma falácia. Eu acabei de mostrar no vídeo de hoje um caso em que o ataque pessoal pode ser legítimo. E, na verdade, há outros casos em que o ataque pessoal não é falacioso. Mas hoje eu só falei sobre um. Então, guardem isso aí com vocês na mente. Nem todo ataque pessoal é falacioso, tá? Frequentemente são. Como identificar se ele é falacioso? Um bom sinal é ver se ele está sendo usado para desviar a discussão de um argumento. Se a pessoa está fazendo um ataque pessoal para desviar de um argumento, né? E se o ataque pessoal é totalmente irrelevante para o argumento. Chequem isso. Se o ataque pessoal for um modo de desviar do argumento, se ele for irrelevante para o argumento, então há uma boa chance dele ser realmente uma falácia, etc. Nesse caso, você pode acusar a pessoa de uma falácia. Ok? Enfim, isso é tudo que eu tinha para dizer. Lembrem-se que se você gosta aí de filosofia, pensamento crítico, etc., de curtir esse vídeo aqui. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal. Faço vídeo sobre tudo quanto é bodega do assunto. Tem, inclusive, vários cursos aqui que eu ofereço gratuitamente, tá? Esse é um deles, curso sobre pensamento crítico. Tem curso aí sobre o sentido da vida. Enfim, vocês vão encontrar diferentes cursos que eu vou construindo ao longo do tempo aqui no canal. Já alguns deles com um número bem significativo de aulas. Se inscreva, curta aí. Um abraço a todos vocês e não se esqueçam que vem muito mais filosofia por aí.